Os sargentos eram jovens e não podiam ficar imunes à efervescência da geração que pertenciam. Nós éramos todos de classe média baixa. Eram sargentos, suburbanos, moravam no subúrbio, etc. E Caparaó foi a extensão mais longa desse movimento, daquele movimento político que na época a imprensa chamou de movimento dos sargentos. Eu sou de uma família de esquerda. Meu pai era oficial do Exército, meu padrasto era oficial do Exército e era comunista. Quando eu fui para o Exército, eu continuei esse tipo de militância e também entrei no partido, muito moço, muito menino, no Partido Comunista. E aí participei de todos os acontecimentos dentro das Forças Armadas. As primeiras vítimas do golpe realmente são os sargentos. Os sargentos são os inimigos dos generais. Era assim que eles nos enxergavam. E isso já era em cima de acontecimentos anteriores, de 1955, que deram apoio ao Lott, porque o Lott resistia ao golpe, que queria negar a posse do Juscelino. Em 61, os sargentos é que garantiram, na verdade, a constitucionalidade e garantiram a posse do Jango. Pode fazer. Cadê ele? Vou provocá-lo. Mandei te provocar, mas não souberam te provocar. Que bom. Oi, comandante, tudo bem? Quando íamos pro velório do Brizola, eu na rua fui recitando para ele. Há 36 anos que nós não nos víamos. Era uma pleiade de jovens que não tinham eram tremendamente puros no seu pensamento. Entendeu? Tremendamente puros no seu pensamento, que tentavam, de alguma forma, mostrar a insensatez e o absurdo que foi a derrubada do governo Jango. Quando eu fiz uma opção para a guerrilha, eu achava que aquela opção era definitiva e também, bye-bye, eu prefiro morrer do que viver humilhado. Era uma coisa mais ou menos assim. Eu acho que é muito achincalhante pertencer a uma sociedade que se diga contra uma ditadura, mas que não faça porra nenhuma. Com o golpe, sofremos uma repressão muito violenta. E centenas de marinheiros ficaram espalhados, expulsos da marinha, perseguidos, presos, condenados a 13 séculos de prisão, a maior pena coletiva da história do Brasil. E Caparaó, acredito que representou o primeiro movimento, ou a primeira resistência armada contra o regime militar. Eu, por exemplo, naquela época já tinha família, já tinha 2 filhos do primeiro casamento que eu tenho. E de uma hora para outra eu me vi, não só sem emprego, como impossibilitado de trabalhar e na clandestinidade, sendo perseguido ainda. E também com aquela indignação de nós sabermos de que o nosso país estava sendo dominado, estava sendo submetido ao poderio econômico de outra nação. Eles tiveram a
a inteligência de proibir a gente de trabalhar. Ninguém podia dar um emprego para a gente. Quer dizer, é o tipo da burrice. Treina um homem como um militar. Depois coloca ele contra a parede, não pode distrair a família, e o cara se rebela. Até o rato se rebela. Eu mesmo, que não era militante de nenhum partido, daí em diante de tanto me dizer que eu era comunista, é que eu fui obrigado a saber, a me aprofundar nessa área para saber o que é que significava essa coisa toda. Em dezembro, então, fui expulso da Marinha. Dezembro de 64, né? Então, a primeira oportunidade, fevereiro, fugi. Tentei localizar alguns companheiros aqui no Rio, assim, resistência, né? Resistente na época, Polop, AP, e muito perseguido, né? Sabia que estava sendo perseguido porque minha casa já tinha sido invadida. Recorri ao exílio, né? Fui para o Uruguai. 4, 5, 6 meses depois do golpe, começamos a conseguir habeas corpus e tal, e fomos saindo das prisões. Aí já dentro das prisões, a gente vinha conversando entre nós para começarmos a montar uma organização, e nós achávamos que a saída seria a guerrilha rural. Lá pelo dia 10 de dezembro, eu fui incumbido pelo conjunto dos sargentos de ir conversar com o Brizola em Montevidéu. Nos reunimos no Parque Bage. E o Brizola insistia muito com a possibilidade de levante. Então se acertou o seguinte: nós ajudaríamos o Brizola num possível levante, um possível levante no Rio Grande do Sul. Pegamos os remanescentes que pudesse existir ainda nas Forças Armadas, no Exército e na Polícia Militar, que lá chama Brigada Militar. Enquanto isso, ele nos daria recursos para nós montarmos uma frente guerrilheira. Ficou acertado que eu traria o meu pessoal do Rio, e trouxe bastante gente, trouxe umas 60, 70 pessoas do Rio de Janeiro, e comecei a alojar esse pessoal em vários aparelhos. Aí localizei o Soares, através do partido. O Soares estava trabalhando na fábrica da Quibon, no Rio de Janeiro. Começamos a comprar uniforme, mandar fazer, né, roubar o uniforme do Exército, sabe? Começamos a montar. E o Araquém ficou encarregado de guardar esse material que nós iríamos usar no dia da invasão nos quartéis, para tomar os quartéis. Aí o Araquém ficou morando em Ipanema, uma praia de Rio, no Rio Grande do Sul, arrumou uma namorada, a mulher dele descobriu, e ele dormindo deu 2 tiros no Araquém. E ele vai, leva essa mulher, vai com ele. E aí ele, como muito galante e de boa verve, me vai pra praia e começa a tititi com as meninas, e a mulher veio daqui. Quando chegou de noite, rapaz, a mulher trancou-lhe o dedo. Eu me nego a dar versões sobre isso, porque tem umas versões tão cretinas, até de alguns amigos, que dá vontade de rir, né? O certo é que ela me deu um tiro, e era uma pessoa desequilibrada emocionalmente, mas só soube isso depois. E eu fui preso, quase morri, porque ela quase me matou. A bala atravessou o fígado, o estômago e o pulmão. E eu passei um dos momentos mais duros da minha vida, que se eu não fosse jovem, eu não teria resistido. Fui a Montevidéu, conversei com o Brizola novamente. O Brizola estava também em possesso, né? Porque era dinheiro, era tempo, era uma opção de coisa. Deixamos a coisa esfriar e começamos depois, já em situação bem mais difícil, né, a organização de um novo levante. Na véspera do levante, nós já, todo mundo aparelhado, preparado. Um dos capitães da companhia, tinham 2, na madrugada tem uma desinteria nervosa, daquelas malucas, né? E vai e conta para o coronel comandante que ele vai participar de um levante no dia seguinte. Aí tocou pavor de novo dentro de Porto Alegre, né? E aí inviabilizou realmente o levante. No coração de Porto Alegre, as demonstrações populares atingem ao clímax.
O cortejo é coberto de confetes e flores e a multidão agitando... Nesse intervalo, o Castelo vai a Porto Alegre um dia e o Soares era muito irrequieto. Ele faz uns panfletos contra a visita do Castelo ao Rio Grande e combina para eles distribuírem esse panfleto. Ele decidiu, então, fazer contato com um elemento infiltrado, que veio depois saber, um tal de Edu. Bem, é evidente que esse Edu, em vez de encontrar com ele, quem estava lá eram os elementos da PE, da repressão. E prenderam, então, o Manuel Raimundo Soares. Bateram nele adoidado, botaram ele preso durante muitos meses no mesmo lugar que teve o Araquém. Eles foram dar um caldo nele para ver se ele falava alguma coisa. Uma última tentativa. Mergulharam ele, amarraram as mãos, mergulharam ele no rio, que era caudaloso, porque tinha chovido muito, inclusive, e deixaram escapar, tanto é que ficou sem um sapato. E aí se deu a morte dele, que era um companheiro fantástico. Ele realmente, ele resistiu. Ele não abriu nada. E quem perdeu foram exatamente os torturadores, os assassinos dele, né? Eles que perderam a batalha, né? Que não conseguiram tirar uma declaração dele. Eu era funcionário da Caixa Federal de Porto Alegre e tinha uma militância de esquerda no meio sindical. Quando chegou em 66, eu não resisti mais, ou seja, não quis mais ficar parado em Porto Alegre, eu precisava atuar. Então eu entrei de férias da Caixa Econômica Federal e fui embora para o Uruguai. Simplesmente fui me juntar ao pessoal que estava sob as asas do Brizola lá em Montevidéu. Consegui, depois de um certo tempo, voltar a Montevidéu e conversar com o Brizola. Aí disse para ele, ó, Brizola, agora não tem outro jeito. Você vai ter que cumprir a palavra e nos ajudar na montagem da guerrilha rural. Ele disse, tudo bem. Ele, o Brizola, nunca teve paixão por guerrilha. Ele foi levado pelas contingências a nos apoiar. O Amadeu Filipe era muito claro com isso. Nós caminhamos com ele até onde ele for. Depois ele segue um caminho, a gente segue outro. Eles já tinham a ideia, pelo menos o Amadeu da Luz já tinha a ideia da insurreição armada antes do Brizola, que o Brizola tivesse. Né? Mas eles precisavam de uma estrutura, tá entendendo? Todos os grupos independentes da esquerda convergiam no Leonel Brizola. O Leonel Brizola era a síntese dos movimentos independentes da esquerda, não vinculados ao Partido Comunista. O Brizola queria que fosse Movimento Revolucionário Nacionalista, que formasse a sigla Morena, porque o Brizola é ligado com esse tipo de coisa. Mas nós preferíamos o nome Movimento Nacionalista Revolucionário. Tinha ex-marinheiros, um grupo razoável de pessoas que estavam morando num casarão na praia de Pocitos, em Montevidéu, que esse casarão tinha um apelido de Vietcong. E só iam para ali aqueles que estavam propensos, né, que tivessem optado pela luta armada, né? Por isso o nome Vietcong, né? Ah, vai lá pro Vietcong, vai lá pro Vietcong. Era um ambiente gostoso, né, de estudantes mais ou menos rebeldes, né? Aquelas expectativas do jovem transformar o mundo, e o que a gente ouvia, assim, é que o brasileiro estava numa boa, não reagia, era uma ditadura, mas que ninguém fazia nada, ninguém, quer dizer, aceitava, eram os carneirinhos, né? Nós queríamos era mostrar para o mundo que no Brasil não estava todo mundo arriado, não. Que aqui existia gente reagindo, e nós resolvemos nos engajar nisso aí e fomos para um treinamento. Eu, por exemplo, fui fazer um treinamento em Cuba. A gente foi levado para uma província próxima de Havana chamada Pinar del Rio. Ficamos alguns meses
na serra, nos deslocando, aprendendo, estudando com os cubanos a experiência que eles tiveram. O apoio de Cuba é anterior à ideia da guerrilha. É ainda para a fase da conspiração dos quartéis. A primeira pessoa que vai a Cuba, em nome do Brizola, é o Betinho. A primeira remessa parece que foi de 50 ou 60 mil dólares. O Brizola nunca falhou nos compromissos. Sempre foi muito a conta-gotas. Ele mandava esse dinheiro, de vez em quando, para nós, em torno de 5 mil dólares. Agora, no máximo, que pode ter sido gasto conosco, né, 70, 75 mil dólares. Fomos a Santa Catarina, onde eu conhecia Criciúma, né, naquela região ali da Serra do Mar. E aí veio o Onier, que era um sargento paraquedista, e uma companheira que me dava cobertura, a Vera, né, que era funcionária pública estadual, para se deslocar para o lugar, para começar a preparar a região para receber o nosso pessoal. E aí eu fui a Criciúma, num lugar chamado Nova Veneza, e comprei uma terra no alto de uma serra, pretextando que eu ia para lá com meu irmão, com a minha cunhada. As pessoas da região começaram a desconfiar deles, porque eles tinham notas, papel moeda, mais novas do que circulavam na região. Na região era o dinheiro quase esfarrapado. Então chamou a atenção isso. E houve um assalto próximo, assaltaram um banco, e eram justamente 2 homens e uma mulher. Aí denunciaram eles. Aí quando a polícia chegou, não era assalto de banco, mas era a organização da guerrilha. Aí foram presos os 2. A imprensa toma conhecimento do material subversivo apreendido em poder de elementos comunistas. Publicações diversas, selos e armas foram apreendidos na primeira diligência. Hoje se avolumou a apreensão. Aí queimou a região. Tá? Nós então vamos transferir esse material para outro lugar. Havia um contato com a Polop, que um cidadão que até é primo do Juca Chaves, Eric Sachs, era dirigente dessa Polop, que era política operária. E ele sabia desse local porque o Anivani de Souza Leite tinha um contato com ele e já tinha falado a respeito da Serra do Caparaó com ele, e ele já tinha estado aqui. Então, aí, em função disso, viemos eu e acho que o Juarez e o Anivani, e nós começamos a analisar a localização, né, e vimos que era o ideal. Não tinha grandes corporações militares nesta região e perto de 2 grandes cidades, o que permitiria, das 2 maiores cidades brasileiras, que permitiria, então, um entrosamento, né, entre a organização que ficasse na cidade e a organização que viesse para o campo. Aí, devagarzinho, então, foi montando uma infraestrutura para poder trazer gente para cá, para poder começar o processo de guerrilha aqui, de organização da luta no campo. Algumas daquelas armas que eles salvaram quando a insurreição caiu, eles começaram a trazer pro Caparaó. Eles transportavam isso de ônibus, cara. Ônibus convencional. Fazia embrulho diferente, dava jeito, desmontava, pegava o ônibus fora da rodoviária de Porto Alegre e descíamos antes da rodoviária do Rio. Aí de lá veio muita coisa, veio de trem, veio de ônibus, veio de jipe e veio na Kombi da Kellogg's, que o Edson, era um companheiro nosso, que também estava engajado, se viu, né, que botava aquele sucrilho por cima e por baixo vinha arma. Vinha arma, vinha uniforme, vinha
o diabo ali. 2,5 toneladas de material foi transportado assim, inclusive 30 quilos de dinamite. Aí o Milton, que fez uma dessas viagens e que ia participar na guerrilha, veio, era solteiro, não tinha família, veio para cá e compraram esse sítio aí perto do Príncipe e o Milton ficou aí. Viemos 17, né? Não vieram os 17 de uma vez, né? Fomos introduzindo de 2 a 2, 3 a 3, 1 a 1. Quando tínhamos 17 no sítio, começamos o deslocamento aqui em cima no Caparaó. Foi feito o primeiro depósito subterrâneo, foi feito um buracozinho que dava para entrar e lá dentro tinha como uma salinha que dava para ficar sentado. Quando eu cheguei, felizmente o buraco estava pronto. Não tive que pegar na picareta. Minha função eu era o engenheiro de toca. É. Ele tem muita habilidade para isso. Fazia as tocas. O que você fazia? Fazia as tocas. Eu fazia os buracos, entendeu? E fazia o suporte com madeira e tal direitinho, né? Então preparava para guardar o material. Então a função era essa. Além disso, ele era o metralhador. É. Como ele era muito forte, ele era baixinho, mas ele não é mais alto, mas ele é forte, né? E também muito consequente, né? Então, a metralhadora era dele. Nós fizemos um teste aqui, aí o Amadeu o comandante aqui mandou parar o teste, porque foi muito estampido. Vamos seguir. Bom, essas armas, algumas caíram conosco, né? Quando nós fomos presos, que nós estávamos com ela, alguns mosquetões, eu tinha uma Remington 22 com luneta, e outras nós temos guardado aqui nessa maravilha. Nós devemos ter no depósito ainda uns 3, 4 mosquetões, né? Esse fuzil metralhadora, né? E algumas coisas superficiais, pequenas lá e tal. Primeira subida daquela serra, com uma lata com coisas dentro, assim, no ombro, no saco, foi um desastre. Coisa que eu fazia depois de um tempo, em 1h30, 2 horas, passei uma noite inteira subindo. Nós saímos e umas 9 horas da manhã e caminhamos até... Aí foi o primeiro batismo de fogo, digamos assim, teste, né? Porque nós caminhamos até umas 7 da noite. Chovia muito, nós estávamos muito cansados, mas não encontrava lugar para acampar. Então a gente ia no instinto, assim. Até que encontramos um pequeno platô e todo mundo arriou as coisas ali. Aí nós comemos uma barra de chocolate cada um e deitamos de qualquer maneira. Quando eu acordei de manhã, eu estava deitado em cima do nylon, enrolado numa coberta, dentro de um charco. A água quase entrava na minha boca. E eu dormi a noite toda, acho que foi uma das noites que eu dormi melhor na minha vida. O cansaço tem esse, né? Daí nós começamos o deslocamento. Caminhamos tendo o pico à nossa esquerda, para um vale, acampamos, fizemos o famoso acampamento das chuvas, que ficou, parece que 1 mês e meio sem parar de chover um só dia. Nós passamos, de todo aquele período, eu acho que mais de 60% do tempo que nós passamos lá em cima, na serra, foi embaixo de chuva, né? Eu era um especialista em fazer fogueira, né? O almoço, a janta, era sempre eu que tinha saco para isso, né? E nós estávamos mais ou menos fazendo um levantamento. Não é que se estivesse fazendo uma luta já propriamente dita de guerrilha, não. Nós estamos fazendo uma preparação para partir para ir para a luta. Aqui nós, não sei se foi aqui que nós fizemos também um teatrinho, eu sei que uns 3 teatrinhos, mais ou menos para matar tempo e manter o nível cultural da pessoa, isso é importante. Né? Um cara recitava uma poesia, outro fazia uma coisa. Normalmente era eu, Amaranto, que sempre tive tendência para literatura e tal.
A gente caminhava pelo menos cerca de 80 quilômetros por noite, sempre à noite, o nosso deslocamento era à noite, com a mochila com cerca de 50 a 60, dependendo da pessoa, até 80 quilos. E uma cerração também muito intensa, uma cerração, eu chamava aquilo ali de treva branca, né? É o russo, né? Que, aquela neblina densa, né? Nós nunca conseguimos autossuficiência na serra. A cidade que nos reabastecia. Cada 15 dias, 20 dias, levavam os mantimentos. E nós íamos buscar os mantimentos em pontos distintos. Então, aí surgiu a necessidade de fazer com que esse reabastecimento fosse mais próximo. Então, a ideia foi montar um armazém comercial, normal, com o pai do Dornelas, seu Celso, tomando conta. Meu pai era da logística, né? Ele já era porque ele já era um combatente marxista antigo, né? Já tinha lutado na clandestinidade em outras épocas, né? Então ele comprava, vendia as coisas ali, tá? Mas na verdade eram as compras de enlatados, quer dizer, material para ser deslocado para cima, né? Nós pretendíamos aqui estabelecer uma base, né, onde a gente tivesse possibilidade, era o recuo. Faríamos ações políticas, inclusive havia uma ação programada na cidade de Presidente Soares, hoje Jequitibá, né, Alto Jequitibá, uma ação expropriatória nos bancos e o recuo seria aqui no parque. Ocuparíamos a cidade, tá? Prenderíamos a tropa que estivesse lá, tomaria as armas, fazia lá uns discursos e tal, e voltava para esperar eles nos atacar. O princípio básico da guerrilha é que quando o inimigo ataca, você recua. Quando ele para, você fustiga. E quando ele recua, você ataca. Isso é o princípio básico, o ABC da guerrilha de Mao Tse-tung. Aí você podia fazer incursões. E as incursões aqui teriam que ser em dois sentidos. Em direção à BR, em direção à Vale do Rio Doce. E criar com isso um fato político, não um fato militar. E que na cidade poderia haver outro tipo de resposta. Quer dizer, lá tem um grupo de loucos, de malucos, resistindo. Naquela tricontinental, na época tricontinental, o Che tinha lançado uma consigna, né? 1, 2, 3 milhares de vietnãs era a forma de dar solidariedade ao povo vietnamita. E o Guevara, então, vai montar a guerrilha da Bolívia, né? E nós montaríamos 3 frentes guerrilheiras no Brasil. Uma no Mato Grosso, a do Caparaó, e uma lá em cima, onde mais tarde o PCdoB foi fazer a guerrilha do Araguaia. Nós teríamos que subir aqui esse morro menor e aí pegar em direção à esquerda, se distanciando do pico, enxergando o pico. Sobe uma outra e na próxima descida do lado direito, onde tem um rio, é o Depósito das Armas. Ó, é por ali, ó. Ali no meio. Aí tem que subir, né? Tem que subir ali, passa pelo meio e vai. E tinha um morro à esquerda, por lado de lá, nós subimos e fizemos o primeiro depósito de mantimentos. Lá em cima do morro. Nós fizemos um depósito de arma naquela região ali e colocamos as armas ali com muita graxa, lembra? Muita graxa. Muita graxa. Então, por isso que eu tenho certeza que se elas não foram achadas, elas estão em boas condições. A gente passava aqui pelo meio daqueles 2 morros ali. Ali tem uma trilha. E tem uma trilha ali que vai para Banhumirim. Tem. Príncipe, vai pro Príncipe. Aonde ela sai, você sabe? Tem lombo ali, vai. Tem lombo sim, vai lá. Mas lá não tem fundo não, tem 2 fundos lá. Aí tem uma trilha, logo já pro Arraial. Então é lá que a gente quer ir. Mas o problema é que a trilha acabou. O que é? A trilha acabou lá. Acabou? Acabou, não tem nem pra pé, não tem jeito. Acabou mesmo.
Eu passei lá no rapaz lá, saí lá, não deu jeito, não deu de voltar. Tão ruim que tá, acabou tudo. Os matos fechou, o mato fechou, a trilha acabou, fechou tudo. A fome pegou em novembro, por aí, outubro, né? Que houve um episódio que nós comemos ovo choco, né? Eu me lembro de que teve gente que teve repugnância com ovo que era sangue, né? E tinha pinto já, de pássaro daqui. E eu me lembro que o Cerejo ficou doido da vida, disse, pô, que é isso, pô? Me dá esse ovo aqui. O enfraquecimento de alguns também, né? Uns fisicamente não enfraqueceram, mas alguns não resistiam mesmo. A floresta ela era muito inóspita para nós. Nós não tínhamos... era frio, né? De noite chegava a uns 5 graus mais ou menos, e de dia tinha aquele ar seco e quente, né? E quando nós entrávamos na mata era úmido, né? Quer dizer, haja saúde para o sujeito aguentar aquilo. Nós passamos o Natal, ali, o Ano Novo de 66 para 67 com uma moral ainda alta, né? Conseguimos festejar entre nós, né, solidariamente e tal. A maior dificuldade que a gente teve, na verdade, foi na discussão política sobre a questão da permanência ou não permanência aqui em cima. As pessoas que estavam aqui ainda... Por exemplo, eu tinha vida clandestina, mas tinha muitos que não tinham. Então, se manter aqui em cima, tinha que se entrar em ação. Porque se não entra em ação e você tem pessoas que não têm vida clandestina ainda, o que acontece? Essas pessoas começam a criar e desenvolver necessidade de retornar à cidade. Então, essa discussão foi feita aqui na Casa de Pedra. O Amadeu Rocha estava vindo de Montevidéu, onde tinha conversado com o Brizola, e a recomendação era que nós continuássemos sem ação. Então eu digo, olha, sem ação não dá para continuar. Isso foi quebrando o ânimo revolucionário das pessoas, né? E foi indo. Houve uma discussão séria, né? Inclusive também com os marinheiros, porque os marinheiros começaram a criar grupinho, né? E isto, por exemplo, levava a que, em um determinado momento, eu não conseguia segurar as pessoas. Eu fui para lá, para a Serra, com uma missão específica. Eu fui para verificar, constatar em loco como estava sendo tratado o armamento e como estava sendo tratada a questão da segurança dos acampamentos, deveria retornar e apresentar o relatório. O Amadeu Rocha incumbe o Hermes de vir ao Caparaó como espião. Agora, espionar para quê? Para entregar? Não. É para levar um relatório para o Amadeu Rocha do que estava acontecendo, porque o Amadeu já não confiava no Amadeu Felipe, e nem o Amadeu Felipe no Amadeu Rocha. O que eu encontrei foi falhas do ponto de vista técnico-militar. Se deslocava com maior segurança, se subestimava a capacidade das Forças Armadas, de achar que soldadinho morria de pneumonia antes de atingir o topo da serra, e por aí afora. Aí existia a guarda florestal, eles ficavam lá no topo, lá em cima, no pico da bandeira lá, eles ficavam de binóculos, observando fumaças na mata, essa coisa. Eu achei que estava frouxo e denunciei isso, informei que eu achava que a queda era iminente. Brizola, que era o grande ícone da resistência naquela época, num determinado momento abandonou a ideia. A ideia que eu tenho é que foi no início de 67 que Cuba deixa de mandar dinheiro. E não foi até por nenhuma, acho eu que não foi por nenhuma desavença. Foi porque também Cuba não tinha. O Neiva Moreira tinha me contado que ele tinha ido a Cuba
e tinha falado, ele não dizia que era com Fidel Castro, dizia que tinha falado com um alto dignatário, um alto dirigente, que tinha dito para ele, olha, que tu quiser, leva esses lustres daquelas casas do pessoal rico que tinha abandonado Cuba e ido para Miami. Pessoal, leva esses lustres, leva esses quadros, mas dinheiro nós não temos. Até que cada um, por uma questão de segurança, tinha um pouquinho de dinheiro. Era um dinheiro seguinte, era um dinheiro também pouca coisa, uma passagem, no caso. Tivemos que pegar esse dinheirinho de cada um e alguém, um ou dois, descer num povoado ou num armazém e comprar uma determinada quantidade de alimento além dos limites regionais. Você comprar farinha de milho, por exemplo. O pessoal do lugar vai comprar meio quilo, 1 quilo no armazém. Mas para nós isso era um grupo, né? Tinha que comprar no mínimo 4, 5 quilos. Isso já era um motivo de suspeita, né? Grande parte da população brasileira, pressionada violentamente por distorções de estrutura, continua vivendo em processo constante de empobrecimento. O estado do Espírito Santo está incluído entre os estados mais pobres do país. A economia brasileira está exigindo claramente urgentes reformas que venham transformar... Meu filho trabalhava lá na torre de televisão, lá no Pico da Bandeira. E de lá eles começaram a ver esses homens passar armados, saía de lá de Santa Marta, lá do Forte, daqueles lá da virada de lá do Pico. A gente desconfiou, deu da época, eles chegaram pedindo, tirando ouro, disse que estava tirando ouro. Então chegaram na propriedade do meu pai, chegaram na divisa do meu pai, eles tinham mapa, tinha tudo da região. Daí já começaram a subir aquele pessoal, mas subindo sem falar com ninguém que estava subindo, né? Ninguém sabia. Só que a gente pegou o revertir de que carro, e voltar o carro levava mantimento para eles, esse jipe. Quando nós recebemos mantimento por Espera Felício, que houve esse problema do jipe, e estava chovendo e a estrada era muito ruim, né? E nós tivemos que descer mais do que seria prudente. Eles tombaram o jipe, bem perto da minha casa, sabe? Tombaram, não pediram socorro, nem nada. Quando foi de manhã, eu levantei e vi o jipe tombado lá e 2 homens. Aí fui lá. Aí tombemos junto, chamei os companheiros, deu um grito lá, juntou uns 10 homens, tombemos o jipe, pusemos na estrada e eles foram embora. Aí no jipe tá tombado lá, ele cutuquei com o pé assim na placa do jipe. Aí eu descobri que o jipe era de Nilópolis, Rio de Janeiro. E entraram no carro e foram embora. Aí a gente deu parte, aí foi o contato. A gente teve contato com a polícia e a polícia começou a vir. Eu comecei a receber reclamação daquela população ao longo da Serra do Caparaó. A população estava apavorada com a presença daqueles homens cabeludo, barbado. Aí mandei para lá o tenente Zezinho, que era o meu oficial de informações, com equipe de 12 soldados. O primeiro informe que eu tomei conhecimento foi dia 28 de novembro de 66. Estando na cidade de Manhumirim, encontrei-me com o senhor Paulo Rayá, relatou-me o seguinte: senhor tenente, existem na Serra de Caparaó uns homens caçando borboleta. Aí o capitão José do Nascimento, que eles tratavam capitão Zezinho, começou a investigar, vinha aí, ver se conseguia esbarrar com eles, mas sempre quando vinha eles estavam embarracados naquelas beiras de mata, lugar difícil de chegar, e ele não conseguia chegar no acampamento deles. A última diligência que nós fizemos para lá, nós deparamos com um local de um acampamento, coisas deixadas, restos, né? Deixados. Com
continua crescendo no tempo e no espaço a moderna capital do Brasil. Aqui se levantam os três poderes da República entre larguezas internas e arrojos arquitetônicos. E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. O ato solene. Vim ao Rio de Janeiro e voltei. Quando eu voltei, eu tive essa conversa com o Amadeu Felipe. Dessa conversa com o Amadeu Felipe, eu disse a ele que eu iria embora, que eu não ia ficar. E o Cerezo, não sei como, tomou conhecimento e disse, ó, se o Gelsi vai embora, eu também vou. E chegamos em Espera Feliz, tanto a polícia estava nos esperando, porque quando nós chegamos o trem já tinha passado. E tivemos notícia que o trem tinha sido revistado. E nós ficamos esperando o ônibus que seria mais tarde. E aí, pomba, ficar andando numa cidadezinha daquela era esquisito. Porque eles passaram Paraíso, com destino a Espera Feliz. Mas como meus homens já estavam em Paraíso, então eles foram seguindo os rapazes, até a barbearia. Aí entramos na barbearia para cortar o cabelo e a polícia veio logo em seguida. E era uma garagem assim, a polícia ficou na frente. Logo que os homens acabaram de fazer a barba, o subtenente Raul e o cabo Demétrio nos deram voz de prisão. E isso ocorreu exatamente numa quinta-feira santa. O Gelsi fez questão de ir à auditoria, onde tinha uma audiência, preso, avisou que tinha e tal, e aí levaram ele para que os outros vissem e pudessem nos avisar. Um advogado que cuidava dos processos, aqui era um dos advogados que cuidava dos processos da gente aqui no Rio, escutou numa auditoria militar uma informação de que o Gelsi Correia estaria preso. Então tocou um alarme geral aqui, pô, o Gelsi era o subcomandante da Serra. Se imaginava, bom, se o Gelsi foi preso, deve estar havendo combate lá em cima, o pessoal está brigando lá em cima. Em 3 dias o Capitani teve assim um estado, saiu de um estado aparentemente gripal, febre altíssima, né? E aí não tinha explicação, e ele fisicamente se decompôs, né? Fisicamente ficou como se fosse assim cadavérico, magro. Tinha certeza de que o capitão ia morrer. Nem não tinha remédio, não tinha antibiótico, não tinha. Então, as horas se passando, os dias se passando, e eu cobrando, digo, cara, o cara não vai aguentar, porra, ele vai morrer. A gente tem que, olha, ou vocês me autorizam a ir, ou eu vou sem autorização. Foi a única vez também que eu contestei a autoridade do comando, né? O pessoal não queria que eu descesse, né? Porque era a segurança do grupo, né? E saí de meia-noite, realmente 6 horas já estava na cidade. Eu estava dormindo quando o rapaz da padaria me ligou que lá teve um guerrilheiro, me falou, olha, vai aí, vai querer comprar um remédio para um cara lá que está assim, até já me deu a dica antes do homem chegar. Mas ainda estava fechada a farmácia quando eu fui, tem outra farmácia em tal lugar, fui até a farmácia, consegui comprar os remédios, medicamentos, né? Aí eu me pergunto, tu tem bezetacil? Eu quero um antibiótico. Tu tem bezetacil? Eu falei, tem. 1.200.000? Eu falei, não, 1.600.000, melhor ainda. Quero 3 vidros. A febre do cara lá, tá vendo? 39, estava por dentro certinho. Depois despediu, o general, boa noite, senhor, muito obrigado. Foi embora. Eu liguei na mesma hora pro delegado. Ele virou as costas e liguei pro delegado. Eu acho que menos de 1 quilômetro faltando para chegar
a subida da serra, né, o reinício da trilha que levaria até o acampamento onde estávamos, eu fui surpreendido por um carro e já por um outro carro, armados, né? Com 38 eu não tive nem cancha, né? Nem chance, não tive a menor chance de reagir. Né? Eu digo, bom, agora daqui para frente é morte, né? Eu vou ser um dos primeiros a morrer, certamente. Mas tinha que morrer com dignidade. Então, eu acho que eu estava preparado, muito bem preparado para morrer. Tinha um primo da minha mulher que ele, volta e meia, ficava assim meio pitantando a cabeça. E aquele dia calhou que ele saiu para lá, para a serra. Lá em cima no rancho, tinha duas pessoas, Zé Machado e o Gerson Berger. Eles estavam lá mexendo com criação. Aí ele chegou naquela doideira dele e falou, descobri os guerrilheiros. Estão acampados ali no Morro do Capim. Isso era bem de tardinho. Aí ele mostrou o embarracamento dele, e eles passaram e chegou no Caparaó. Só tinha telefone na Estrada de Ferro naquela época. Aí de lá eles ligaram para o batalhão do Manhuaçu que os guerrilheiros estavam acampados no Morro do Capim. Que o Gerônimo anteriormente disse, olha, companheiro, tem uma tropa passando aí, passando uma tropa descaracterizada, estão todos apaisando, tem gente a pé e a cavalo. Vamos falar com o Amadeu, falamos, até nos reunimos uma tarde, eu estava escurecendo. Ó, tem uma tropa, coisa tal. Então, parece que ele havia decidido ali para os companheiros que no outro dia, logo cedo, nós sairíamos dali. Nós já estávamos preocupados com o Amaranto, que teve que ir buscar remédio para o capitão. Nós que estávamos bem em cima na Casa Queimada, então resolvemos descer, né, para que o Amaranto fizesse o menor percurso possível a pé. A gente desceu o máximo que podia, para não chegar nas propriedades particulares, ficar ainda dentro do parque. Dia 31 de março de 1967, às mais ou menos 21 horas, chegou ao nosso conhecimento da existência de homens na redondeza da fazendinha. Imediatamente deslocamos para o local, o comandante Jacinto autorizou, deslocamos, eu mais 13 homens. Aproximamos do acampamento, uns 20 a 30 metros. Aí o Maforte era um cara muito destemido, ele, pronto, eu vou. Madrugada muito fria, escura ainda, chovendo, então eles amontoaram ali, teve um ninho, sabe? Uns na rede, tinha umas 4 redes armadas em volta, e os outros aquele bolo ali, amontoados ali. Aí nós circulamos o acampamento deles, bem próximo onde eles estavam, e o Maforte entrou e dominou o sentinela. Aí o Maforte, pode chegar, pessoal, tá dominado. Aí o pessoal acordaram, rapaz. Pega a arma aqui, pega a arma ali, mas no escuro, escorrega, cai, tropeça um por cima do outro. Aí nós abafamos o acampamento. Eu nunca pegava turno, mas naquele dia nós estávamos com muito pouca gente, então eu digo, não, eu entro na divisão. Aí eu fiquei com o último turno. Eu comecei a notar alguma movimentação. E eu estava armado. Eu estava com um fuzil na mão. E o pessoal estava levantando. O Araquém estava se lavando, me lembro bem do Araquém se lavando num riacho que tinha próximo. Eles cercam, se colocam na trilha e inicialmente perguntam, inclusive, olha, tem um café aí? Eu digo, pode entrar, tem café. No dia anterior, tinham passado por nós alguns cavaleiros. E eu imaginei que até pudessem ser eles. Quando eu saio, assim, da barraca de nylon que eu estava com a arma na mão, que eu saio, eu vi que nós estávamos cercados. Se alguém podia resistir, era o Araquém, que podia se jogar morro abaixo, né?
numa atitude meio suicida, e eu também numa atitude suicida, tentar, com um fuzil, enfrentar todas as metralhadoras que eles tinham na mão. Eu tenho uma visão de que acabou como tinha que acabar, e diga-se de passagem, embora eu quando falo isso para alguns companheiros, eles levam um susto, mas depois eu digo, por que não olha para o outro lado? Ele teve a sabedoria de opinião minha, o Amadeu não vai confirmar isso nunca, acredito eu, de ter negociado de maneira, de ter acabado da maneira que acabou. Não for assim, teriam sido heróis mortos, que não leva a nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você usou a expressão aí, isso aí para mim é importante saber. Independente de julgamentos, assim. Sim. Você negociou. Não, eu não negocio. Não, sim. Eu quero saber. Você mas falou essa palavra negociou. Me fica a impressão de que ele tenha negociado. De que tenha havido uma negociação para se acabar com aquilo, sem que houvesse mortes e traumas. Pela primeira vez eu estou ouvindo essa... Porque, olha aqui, porque só ouviram... Teoria, assim, essa tese teoria de que tenha havido uma negociação... Para acabar com a coisa. Eu quero ser mais radical assim na pesquisa. Posso adiantar um pouquinho essa... Né? Você fala assim, quando você fala, isso para mim me surpreende, eu nunca soube assim de nenhuma negociação. Porque só quem ouviu isso de mim sabe quem foi? Sim, mas eu queria saber... Foi o Jorge. Você tem algum dado assim mais... claro, assim, sobre negociação. Não, sobre, eu não tenho dados claros. Capitulação, sobre não. capitulação, sobre eu não negociação. Eu não tenho dados claros, mas que você checasse isso, porque realmente para mim é uma novidade, né? O Jerônimo estava de guarda debaixo de uma árvore, passou um grupo, ele foi lá, comunicou ao Amadeu, Amadeu mandou ele voltar para o lugar, chegou de tardinho, os caras voltaram a cavalo, e o que aconteceu? Os caras viram o Jerônimo e disseram assim, não vamos entrar porque vai dar tiroteio, não sei o que, coisa. Isto é contado pelo Jerônimo. No dia seguinte, estavam fazendo a barra, perguntam se tem café, chegam e entram e prendem vocês. Me entendeste? Então, isto, assim, diz assim, pô, foi traição, foi não sei o quê, mas para mim não foi. Dias antes de eu descer, a decisão de descer, que eu te falei lá em cima, em depoimento também, eu disse que eu contestei a posição ali, no caso de não descer para buscar remédio para o capitão. Sim. Eu estranhei que o local a ser escolhido para o acampamento, para esse último acampamento, tenha sido na descida à direita, na parte baixa. Quando que, isso vem contra todos os princípios de segurança possíveis e imagináveis. Mas agora, com essa tua informação de uma capitulação, eu já fico indagando se essa capitulação já não foi negociada. Pois mas é isso, a minha visão é essa. Gelsi falou comigo agora. Disse para mim que perguntou para o Araquém se eu tinha mandado o Araquém descer para negociar. Não fiz nenhuma negociação, nem queria capitular. Acho que, é aquilo que eu disse, eu era pessoa, queria ser o último a desistir. Mas as desistências já estavam acontecendo, né? E não era uma, não era duas, era muita gente. E eu percebia né, que nós estávamos derrotados politicamente. Né? A guerrilha não tinha sobrevivência política. Eu comuniquei, o general comandante da 4ª comunicou o Ministério da Guerra. Então o Ministério da Guerra, recebendo essa documentação, ele disse que declarou perante a televisão e os jornais que aqueles elementos que eu havia apreendido eram um bate-pau dos fazendeiros da região. Eu então tinha fotografia deles, as identidades deles. Eu telefonei para o Rio, chamei o Davi Nasser. O Davi Nasser foi lá em Manhuaçu e pegou, fotografou as identidades deles e os rapazes, né? Então eu desmenti o ministro, dizendo que os elementos que eu havia aprendido eram elementos expurgados do Exército
da aeronáutica e da marinha, que não era um batedor de paus. Porque a Polícia Mineira foi quem prendeu. Depois, quando eles foram apresentados para o Exército queria levar o grupo de volta para o Caparaó para fazer o teatro. Então, duas possibilidades. Uma, fazer o teatro da prisão, ou simular uma reação e eliminar todo mundo. E o comandante do batalhão de Manhuaçu, da polícia, salva a vida deles. Por que ele salvou? Porque mandou fotografar os caras vivos. Depois é que o Exército entra em cena. E entra em cena mesmo, faz um teatro, né? Porque eles bombardeiam a serra, não tinha mais ninguém. Havia a insegurança do Exército de que pudesse haver remanescentes na serra. E eles fazem durante muito tempo operações. Então distribuiu o pessoal, desde lá de Espera Feliz, perto de Porciúncula, ao longo da serra de 60 quilômetros. E no dia D, que nós chamamos da linguagem militar, iniciei o ataque para prender os guerrilheiros. Eu fiquei lá 23 dias. E os carros blindados consolidam a conquista do território ao inimigo. O exercício derradeiro foi uma impressionante ação conjugada da artilharia e blindados com a infantaria e a Força Aérea Brasileira. Ia haver o encontro do Araquém Galvão num dia X com o pessoal do Rio. Então vamos fazer esse contato com o Araquém para a gente ver o que a gente pode fazer para ajudar esse pessoal, para dar apoio a esse pessoal. Levamos um material daqui. Eu, por exemplo, levei 400 balas. Era pouca coisa, mas eram 400 balas de 45. Eles vêm até Realeza, desembarcam, tinha um encontro marcado com o Araquém não aparece, porque já tinha sido preso. E eles resolvem ir para a serra. Eles cantam Internacional, se enche, né, de ânimo e vão. Só que a serra estava toda cercada já. A gente passou por um lugar chamado Vargem Grande. A gente chegou de tardinha. De tarde. Aquilo é uma garganta. Você obrigatoriamente tinha que passar por dentro do lugarejo. Mas mandamos dois exploradores, o capitão Juarez Alberto Souza Moreira e o Gregório Mendonça, que era um gaúcho que tinha treinado com a gente em Cuba. Aí nós tomamos a decisão de encarar, de passar direto. Entendeu? Passar mesmo. Formamos uma coluna e descemos. Mas já estava escuro. Passamos por cima dos trilhos do trem e fomos embora. Andamos mais ou menos uns 500, 600 metros e escutamos uns tiros. Lá eu, 2 cabos pela estrada de ferro afora, passou na estação de estrada de ferro. Aí o funcionário lá falou assim, ó, em doido barbada vai andando aqui pela... Aí os 2 cabos seguiram eles. Aí paramos assim atrás de uma pedra, a lua clara, rapaz. Cheguei nas costas dos 2, eram 2. Aí eu falei, quem é vocês? O capitão virou pro meu lado. Eu sou o capitão do exército. Faz continência pra mim, toma posição pra mim. Eu falei, que isso? Que isso? Negativo. Negativo. Você é capitão, deixa eu ver sua identidade. Ele recusou de identificar para mim. Aí, sabe o que aconteceu? Ele levou a mão na arma para me amedrontar. Ele acabou de sacar a arma. Acabou de sacar. Quando ele acabou de sacar, eu não dei tempo não. Eu disparei meu revólver contra ele, para cima dele, em legítima defesa. Dei nele 2 tiros. A gente se escondeu aí na beira do trilho do trem, estendemos uma linha, com metralhadora, com tudo, e ficamos ali esperando.
E nesse intervalo, passou um trem com um vagão de passageiros todo iluminado e era um trem fantasma. Não tinha ninguém dentro. Aparentemente. É claro que eles estavam todos deitados dentro do vagão. Rapidamente apareceu um tropel de gente correndo, porque estava escuro. Eles estavam atrás da gente. Claro, já estavam nos procurando. E agora? O que a gente fez? Traçou uma reta e subiu, escalou. Quando a gente subiu, que chegou lá em cima, viu que aquele trem tinha vindo desovando pelotões de tropas. Ia dar de cara com a gente. Né? Só que clareou nessa história isso, clareou o dia. Logo cedo começou uma revoada de helicópteros. É aí sim que a gente escutou bombas. Eles estavam jogando bombas incendiárias na Serra do Caparaó. Aí a gente viu que não ia poder chegar à serra de jeito nenhum. Começamos a marcha de retorno para Rio Bahia. No segundo dia de deslocamento, tomaram a decisão errada. Amadeu Rocha e outros lá. Decidiram deslocar de dia. Claro que foi visto. Passou um cavaleiro pela gente, cumprimentou assim. O camarada era um delegado aposentado. Assim. Ele chegou em casa, telefonou, né? Um batalhão de polícia de Guaçuí, polícia militar, cercou um capãozinho de mato, um matinho pequeno onde tinha um riacho, onde a gente foi fazer barba e trocar de roupa e tal, dar uma ajeitada para sair e tomar o ônibus normalmente na Rio Bahia, porque a gente estava assim a 1 quilômetro mais ou menos da estrada já. Quando saiu o primeiro de lá de dentro do buraco, da beira do riacho, o Deodato Fabrício, quando ele subiu, quando chegou em cima, estava tudo cercado. Aí a gente subiu, foi sendo preso um por um. Durante uma conferência de chefes de Estado que há em Punta del Este, que vem o Johnson, que é o presidente dos Estados Unidos, e vai o Costa e Silva, recém-eleito. Cai Caparaó. Então, quando cai, da forma que caiu, para nós foi foi terrível, foi uma frustração. Os nossos companheiros de Caparaó cometeram aquele erro fundamental na época de tomar a Revolução Cubana como um exemplo acabado em si. Faz o desembarque, se lança ali, sai do iate Grama, chega em Cuba, começa a Revolução contra as tropas do Batista. Só que não havia tropas do Batista na Serra de Caparaó. Entendeu? A opressão era invisível em Caparaó. Então, quando nós estávamos presos em Juiz de Fora, eram umas celas individuais, nós ficamos 8 meses incomunicados, né? Eu estava preso aqui nessa cela, na primeira cela. Né? Fiquei preso aqui nessa primeira cela durante um bom período, até a morte do Milton. O Milton foi tirado à noite para depor. Eu vi quando o Milton saiu, né? Mas trouxeram o Milton de madrugada, bem de madrugada, e eu não vi o Milton entrar. O que eu vi depois foi uma movimentação que eles fizeram, e aí com barulho, tirando o Milton. Mas tirando o Milton já sem vida. Ele estava exatamente nesta cela. Esta é a cela. Ela deve ter 1,5 metro por 2 metros e a gente mal cabia aqui dentro. As condições da cela, da posição em que eles dizem que o Milton se suicidou, é quase impossível. A torneira era aqui, ó, nessa altura, que é praticamente impossível um homem de 1,84 m se suicidar. Se a gente for analisado por peritos, por alguma coisa, acho que a conclusão, né, e eles não fizeram perícia nenhuma, não quiseram fazer, a conclusão clara, me parece, é de que o Milton foi assassinado.
eu percebia no Milton um despreparo para estar lá. Quando da prisão, ele caiu em pânico. E eu me lembro perfeitamente do que eu falei para ele. Ele disse, Milton, quando eu me despedi da minha mãe, a minha mãe disse assim, olha, você é um patriota só, você não é soldado para você ir fazer isso. Então, eu digo, Milton, a minha resposta para ela foi a seguinte, quando os soldados não são patriotas, os patriotas têm que ser soldados. Ele olhou para mim e disse, pô, companheiro, mas eu acho que nós vamos morrer. Eu digo, mas isso não tem problema não, rapaz. Morrer, não tem problema. O problema é a gente baixar a cabeça. Isso aqui a gente não pode. Nós não vamos baixar a cabeça mesmo. Nenhum de nós, mesmo que quisesse, não se recomporia com o sistema. Isso mostrou as nossas convicções, mostrou a firmeza do nosso pensamento. Mas é muito difícil você convencer as pessoas do que está se passando. Quer dizer, precisaria muito mais trabalho político, né? E eu acho que basicamente seria um trabalho educativo. E isso é feito com palavras, na verdade, né? Não com armas. E aí a história acabou provando que realmente a resistência tinha que ser civil. Eu acho que foi importante, embora que não se tenha desencadeado propriamente a guerrilha, mas se tenha havido vários movimentos, não só Caparaó, como vários movimentos, teria apressado mais a derrubada da ditadura. A gente escuta por aí algumas críticas, as pessoas dizem, não, aquilo era um exército brancalhone, aquilo lá era um bando de desesperados, uns sonhadores. Na verdade, não tinha nenhum sonhador ali. As pessoas que estavam ali sabiam o que estavam fazendo, ninguém foi obrigado a ir para lá, era todo mundo voluntário. O que restou de positivo disso aí tudo foi o objetivo principal, que era denunciar o regime estabelecido e demonstrar que existia gente insatisfeita, que existia gente reagindo sim. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Agora, por outro lado, há uma coisa que a gente tem que reconhecer. Vivia-se uma época de utopia, né? Quer dizer, os anos 60 foi uma explosão, né? Começa com a Revolução Cubana, com o Che Guevara, que tem uma influência muito grande em nossa geração. Nós somos contagiados por aquilo que mexe uma geração, né? Culmina com o maio francês, quer dizer, foi um período de sonhos, né? Que se acreditava que a utopia estava ali ao alcance da mão. Nós não teríamos sido dignos de nossa época se não tivesse feito aquela quixotada. O camarada tem que ir pra lá, tem que fazer igual que você chega lá e morre e acabou. A nossa contribuição é essa, nós não temos nada para contribuir, só temos nossa vida, nosso vigor físico. Então, a ideologia é isso mesmo. Eu, na verdade, eu sonhava, na minha cabeça estava o sonho de ser um soldado latino-americano, de libertação da América Latina. Né? Então isso estava dentro de um contexto, dentro de um sonho muito amplo e muito bonito. Era o sonho do Bolívar, na verdade. A gente diz assim, porra, esses caras eram uns porra loucas. Provavelmente sim, éramos uns porra louca, mas pombas, quem não era porra louca naquela ocasião não tomaria uma decisão que foi tomada, né? E depois que estava lá em cima, eu não sei por que carga d'água, eu nunca me arrependi disso. Eu acho que nós tentamos, entendeu? Eu acho que nós tentamos fazer alguma coisa. Havia uma perplexidade geral.
E nós queríamos ser uma opção, né, para romper isso, né, essa perplexidade e tentar a formação do Exército Popular, o Exército Revolucionário. E aqui nós achávamos que poderíamos ter feito, como achamos que poderíamos ter feito em Santa Catarina, como tentamos tomar o Rio Grande do Sul achando que seria melhor tomar o Rio Grande junto com o Brizola e tentar lá a formação, também não sabíamos, e até hoje não sei se aquilo daria certo ou não daria, mas era aquilo que a gente tinha para fazer naquele momento, e acho que tínhamos que fazer mesmo. Nós, sargentos, pagamos um preço muito alto. Mas pagamos um preço, mas muitos de nós, e você vê a maioria de todos que participaram, continuam fiéis, né, aos seus princípios. Quer dizer, você não se arrepende? Não, absolutamente. Eu não seria o homem que sou se não tivesse participado. Eu penso nisso aqui, hoje, com 68 anos, penso nos 20 anos de minha vida que eu joguei em nome disso aqui, ó, Brasil, que a gente ama. Tá? Um Brasil que seja dos brasileiros e não do Império Americano. Essa nossa luta foi desde a juventude. E naquele momento em que os brasileiros mais lúcidos, os brasileiros mais íntegros, estavam perplexos frente à facilidade do golpe, um grupo de jovens, quase todos ex-sargentos do Exército e alguns marinheiros, se reúnem e vêm para uma região inóspita como a Serra do Caparaó, que até hoje é inóspita, tentando criar um gesto de rebeldia, dizendo, povo brasileiro, somos 14 apenas, mas o Brasil não está morto. É possível resistir por mais forte que eles sejam. Said